Também, o que ela foi arrumar lá? Quando Jesus nos chama a ser discípulos, ele nos convida a nos colocarmos em situação de vulnerabilidade. Fazer a vontade de Deus é se arriscar, ser servo, discípulo, se colocar em risco, é ficar vulnerável. Vi recente aquela tragédia da menina que faleceu na trilha lá do vulcão, que comoveu o país. Uma das mensagens que eu mais vi em alguns comentários dessa matéria era: também, o que ela foi arrumar lá? E as pessoas estão discutindo sobre as pessoas arrumarem problema para si mesmas, se colocarem em risco, se colocarem em vulnerabilidade e colocando a culpa na própria pessoa por ter arriscado a própria vida. Cada pessoa realiza aquilo que se propõe e, diante daquilo que se propõe, está propensa a viver uma vida medíocre ou o extraordinário. Quer conversar um pouquinho? Tem pouco café aqui, vou pegar mais. Mas pega o seu café e vamos para esse café com fé. Vamos lá. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Fanticelli, esse é meu canal, seja bem-vindo, já segue aí pra gente conversar, interagir e crescermos no reino. Vou deixar também o meu Instagram para você me acompanhar por lá e mostrar um pouco do meu dia a dia e a gente estreitar essa relação de mesa e crescermos juntos para a honra e glória do Senhor. Amém? Bora lá? Eu tava vendo a notícia dessa garota que sofreu esse acidente e nem me aprofundei muito na notícia em si, mas uma coisa que me chamou a atenção é a enxurrada de crítica das pessoas que colocaram a culpa na própria vítima, dizendo que ela se expôs demais e que também o que foi fazer lá. E aí isso me acendeu um alerta, conversando com a minha mulher, pensando, poxa, a pessoa que vive dentro de casa com medo do mundo, com medo de sair na rua, com medo de se arriscar, com medo de fazer coisas diferentes, muitas vezes ela já morreu por dentro, como a gente pensa. Viver uma vida com medo, viver uma vida se omitindo de viver é limitar o acesso que a gente tem ao extraordinário. Isso não quer dizer para você sair se arriscando, fazendo loucuras, é para ter prudência. Eu sou muito medroso, sim, não tenho coragem de fazer diversas coisas, uma delas essa própria trilha, ou pular de paraquedas, essas coisas muito radicais. Mas você achar que a vida precisa ser com o extremo cuidado, se limitando de viver tudo, é estar propenso a uma vida mediana, medíocre, uma vida sem acontecimentos extraordinários. E aí me chama a atenção fazendo um paralelo com o próprio servir na obra, com o próprio fato de ser discípulo. Quando Jesus nos chama a ser discípulos, ele nos convida a nos colocarmos em situação de vulnerabilidade na obra, no serviço. Ficamos expostos e provavelmente você conhece alguém assim que não trabalha na obra por medo, por trauma, porque acha que vai se decepcionar ou porque já se decepcionou ou porque viu alguém que já se decepcionou e fica com medo de assumir algum compromisso, não ser bom o suficiente ou ficar muito triste. Medo de sofrer, medo de se expor. As pessoas estão com medo de se expor e com isso ficam sempre na defensiva, não querendo fazer nada para ninguém, não querendo assumir nenhum compromisso. Quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a palavra, é totalmente ao oposto disso. A palavra ela nos ensina que quando nós nos colocamos na brecha, é justamente onde nós vamos ficar expostos. Se Abraão não tivesse saído da tenda, ficado lá quentinho, resguardado, ele tinha vivido uma vida normal, como de todo mundo. Mas ele foi convidado a uma zona de desconforto, a uma zona de vulnerabilidade. Os discípulos poderiam ter continuado sendo pescadores, vivendo uma vida normal até a sua velhice de pescadores. Mas eles foram convidados a viver o extraordinário, a viver no desconforto, a viver uma vida de vulnerabilidade, se tornando expostos, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E aí é onde eu quero chegar. Às vezes você pode pensar assim, não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas é que uma coisa me fez pensar na outra no exercício como servo.
A gente fica muito acostumado àquela zona de conforto em não vou assumir o compromisso, não vou me expor emocionalmente, não vou me deixar vulnerável. E se limita o nosso relacionamento com Deus e a nossa experiência em viver coisas e situações extraordinárias quando nós não nos colocamos à disposição para ficar vulneráveis. É muito difícil, sim, mas quem se coloca em estado de vulnerabilidade, quem está disposto a assumir riscos, e isso é na vida, também abre portas para viver o extraordinário de Deus e nesta vida. As pessoas que se colocam à disposição para fazer coisas espetaculares, elas vão viver coisas espetaculares. Pular de paraquedas, bungee jump, essas pessoas vão ter história para contar. E de repente é um conselho que serve para você. Eu nunca me arrependi de ter feito algo. Todos os meus arrependimentos foi quando Deus colocou uma coisa em meu coração para eu realizar e por medo de ficar vulnerável, por medo de me arriscar, eu não fiz. Mas todas as vezes em que Deus colocou uma ideia no meu coração e eu me propus a executar, seja aquelas que saíram perfeitas ou aquelas que não saíram bem e serviram de experiência para eu não fazer mais, nenhuma dessas vezes eu me arrependi. E isso eu coloquei para minha vida. Eu não quero viver uma vida de arrependimentos por coisas que eu não fiz. Se tiver de me arrepender, eu quero me arrepender por aquilo que eu fiz como aprendizado para que não faça mais, ou como crescimento, a fim de ser aperfeiçoado. A parábola do bom samaritano, em que aquele homem é assaltado numa estrada perigosa. Os servos, os sacerdotes, os que deveriam ter o coração generoso, não pararam. Muitas vezes por medo de se arriscar, por medo de se colocar em situação de vulnerabilidade. Mas o que parou também se arriscou, também colocou sua vida em risco, se expondo ali a ser assaltado também. Mas ele não ligou para isso. Todas as vezes na obra e no serviço que nós vamos de peito aberto, nós damos oportunidade para que coisas extraordinárias ocorram na nossa vida. Ah, mas pode acontecer algo ruim e eu ser machucado. Sim, pode acontecer, mas tudo é para o aperfeiçoamento da sua vida e para a glória de Deus. Então, se em algum momento você foi machucado porque se expôs, torna isso como aprendizado para que você possa crescer e ajudar a curar outras vidas também. Fez sentido para você esse café? Fez sentido para você esse vídeo? Então curta, me diga que situações nos comentários, que situações Deus tem colocado no seu coração para que você fique vulnerável a fim de viver o extraordinário. E compartilhe esta palavra com algum amigo, para que ele possa deixar o medo de lado e arriscar em coisas grandes. Tem um provérbio que eu gosto, que fala sobre o preguiçoso. Ele diz assim: o preguiçoso diz, há um leão lá fora, e eu sair, ele me matará. E aí, essa pessoa fica debaixo da cama, dentro de casa, e não faz simplesmente nada. Esse que não faz nada, já não morreu? Às vezes, por medo de morrer, você pode estar se limitando a viver o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz.